bem-vindos ao último episódio da nossa websérie Como Fazer um Armário. Nesse episódio eu vou mostrar para vocês a instalação das gavetas, a instalação das ferragens e a instalação das portas e frentes de gaveta, ou seja, eu diria que é o acabamento do móvel. Vamos começar pelas prateleiras deslizantes, que são as sapateiras, que vão nesse nicho aqui. Essas prateleiras vão ser instaladas com uma corrediça telescópica. A corrediça telescópica, ela projeta a gaveta 100% para fora. Porém, eu tenho um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês que é bastante importante. Por quê? Porque eu vou, nesse móvel, usar dobradiça nas portas. E eu preciso de um espaço para poder prender as dobradiças. Então, se eu tivesse a gaveta chegando até aqui, eu não teria a condição de usar a dobradiça. Então eu criei essa lateral recuada para dentro, um fechamento, e essa dobradiça então vai entrar aqui sem problema algum. Então esse é um detalhe que você precisa prestar atenção quando você for usar dobradiças. Às vezes você precisa fazer enchimento nas laterais da gaveta, por exemplo, ou do calceiro, justamente para dar esse espaço para a instalação da dobradiça. Bom, voltando à gaveta, a prateleira aqui, eu vou prender primeiro a parte da corrediça na gaveta, bem no seu eixo. Essa bandeja foi feita com uma espessura exata da corrediça. Eu tenho 45 milímetros de largura. Para soltar a parte da corrediça que vai presa na gaveta, você estica ela todinha e você tem aqui uma chavinha plástica que você aciona e solta a peça. E essa peça tem exatamente o comprimento da corrediça. Para prender essa peça na bandeja, eu vou alinhar a parte da frente dela aqui no topo da bandeja, ou seja, na parte da frente, e vou achar o eixo daqui da espessura, que justamente eu estou usando uma espessura igual à largura da corrediça. Bom, depois de fixadas as partes na prateleira, agora eu vou fixar a outra parte aqui dentro do nicho. Vocês lembram que eu tenho a corrediça na mesma largura da prateleira. Então, se eu encostar essa peça no fundo aqui, pode ocorrer da bandeja raspar. Então eu cortei umas talisquinhas de 3 milímetros justamente para calçar essas corrediças e ela ficar um pouquinho afastada do fundo, para não ter perigo da bandeja raspar. Eu vou tomar como referência então a altura dessa talisca, que eu vou colocar por baixo, e vou alinhar a peça nesse recuo. Alinhar essa daqui e depois a outra eu vou também repetir a mesma profundidade que eu estou deixando aqui. Vejam como ela se projeta bem para fora, apesar de ela estar um pouco para dentro. Bom, agora eu vou colocar a segunda prateleira. Eu peguei o espaço aqui que tem 40 centímetros, então é 20 centímetros para cada uma das prateleiras, e criei um afastador de 15 centímetros para posicionar as outras duas corrediças. Para você não ficar brigando com o calço, põe uma fita crepe. Depois de colocar esses calços, é simplesmente apoiar a corrediça e prender. Às vezes, quando você entra com a gaveta ou a prateleira e fica um pouco folgado, você tem um tipo de ajuste que você pode fazer, que é justamente essa linguetinha aqui. Você põe o parafuso aqui e você consegue puxar, afastar um pouco a corrediça, de forma que ela se ajuste a essa folga que talvez você tenha. Então você afasta, prende aqui e se for necessário você coloca um calcinho. Estou falando coisa de
poucos milímetros. Essa parte está pronta. Agora vamos para o outro lado. São as gavetas externas. Essas gavetas externas, nós estamos usando a corrediça oculta. A corrediça oculta você não enxerga nada quando você puxa a gaveta, porque ela está por baixo da gaveta. Ela é muito simples de ser instalada, desde que a gaveta esteja nas medidas corretas para que você prenda a corrediça na gaveta. Então, eu já prendi essas duas aqui, vou mostrar para vocês como se encaixa e como eu cheguei exatamente na distância que eu preciso de profundidade. Eu vou encaixá-la e vou explicar para vocês. Para definir, então, a profundidade que esta peça vai entrar dentro do nicho da gaveta, o que eu preciso ter? Eu preciso ter, aqui no caso, a frente da gaveta. Porque a frente da gaveta vai ficar alinhada com o montante do móvel, aqui. Então, eu tendo a corrediça fixada por baixo da gaveta, colocando a frente da gaveta aqui para me servir de referência, eu encosto a gaveta, prendo ela aqui de uma maneira provisória e ao abrir a gaveta eu consigo medir do montante até onde eu preciso colocar essa parte dentro do móvel, fixada. Essa corrediça eu não preciso calçar, basta eu apoiar aqui no caso, no fundo do móvel e na lateral. E ela já está posicionada. E essa parte da corrediça vai correr livre e solta. Mas antes de colocar a gaveta aqui no lugar, eu vou mostrar a fixação da ferragem embaixo da gaveta. O Ney me lembrou um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês. Essa corrediça, ela é touch, então você empurra, ela destrava. Então ela precisa ter uma folga para entrar um pouquinho e depois sair, depois ela soltar. Esse montante aqui, onde bate essa frente da gaveta, ele está ligeiramente para dentro, tem uma folga aqui. Se ele tivesse mais para fora, eu não teria condição de fazer esse movimento. Então isso é um detalhe importante. Você deixar essa folga aqui na profundidade, aonde a frente da gaveta for encostar. O lado de cá está livre, eu não tenho nada. Mas aqui desse lado, você precisa pensar nesses 5 milímetros para poder abrir com a condição de touch que ela tem. Bom, no episódio anterior vocês viram eu montando a gaveta e eu fiz esses recortes justamente para adaptar a corrediça. Essas ferragens, elas vão aqui alinhadas com a face da gaveta. Depois aqui entra a frente da gaveta. Então, isso daqui são duas pecinhas que travam. Quando você empurra a gaveta, você escuta um clique. Esse clique é justamente a corrediça engatando aqui. E aí ela fica fixa na gaveta. Tem essa parte aqui atrás, que é um ganchinho. Esse ganchinho tem que fazer um furo aqui atrás, porque ele também engata aqui atrás. Quando você for fazer esse furo, toma cuidado para você não furar para dentro da gaveta. Depois que essa parte está fixada no móvel, quando você apoia a gaveta e empurra, é isso que acontece. Ela vai encaixar aqui e vai fazer um clique aqui. E aí ela está presa. Aproveitando a gaveta de baixo como apoio, que já está fixada no lugar certo, eu coloquei aqui 2 afastadores, fazendo a conta para que as duas gavetas fiquem cada uma no seu espaço de 20 centímetros. Então eu tenho umas folgas que depois vai ser coberto com a frente da gaveta. Então eu tenho aqui a ferragem apoiada nesse distanciador e a profundidade que ela vai ficar eu vou copiar daqui de baixo, que são 24 milímetros. E é só fixar.
E tá aí, assunto gaveta tá quase pronto. Agora o que falta na gaveta é colocar as duas frentes aqui. Mas antes disso, vamos colocar os outros acessórios no armário. O próximo detalhe que eu vou instalar no armário é o calceiro deslizante, que vai nesse espaço aqui. É uma peça pronta que você simplesmente prende com 4 parafusos. Ele tem aqui por trás 2 corrediças telescópicas, igual a que eu usei aqui. Faz parte da estrutura dele. Como a corrediça telescópica joga tudo para fora, eu vou colocar de uma forma que a última calça fique para fora aqui da prateleira. E vou encostar ele o máximo possível aqui para ganhar o máximo possível de altura para colocar uma calça. Acabei de colocar o fundo do armário. O fundo, além de fechar o armário por trás, esquadrejou ele, ou seja, ele ficou firme, ele estava com um pouco de jogo. Agora eu já tenho condição de colocar as portas, porque ele já está esquadrejado. Essas portas vão ser colocadas com dobradiças. Então eu vou falar para vocês alguns detalhes em relação às dobradiças, para vocês prestarem atenção quando vocês forem optar pela dobradiça comum de abrir. Existem inúmeros modelos diferentes. Eu tenho aqui 3 protótipos para mostrar para vocês como a porta fecha ou abre em relação ao montante. Neste caso, a porta está cobrindo todo o montante. E quando você abre, a porta fica alinhada para dentro do montante. Mas, quando fecha, o alinhamento da porta está alinhado com a parte externa do montante. Essa é uma situação. A outra situação é quando você tem a dobradiça em que a porta fica no meio do montante, como está aqui. Então, é uma outra opção de dobradiça. Quando você abre, vejam que a porta está mais para dentro do vão do armário. E o terceiro caso, que é o nosso caso aqui, é quando a porta está embutida por dentro do montante, assim. Então veja, aqui é o montante, ela está por dentro, ela vai ficar alinhada com o montante. Então o que muda? Qual é a diferença das dobradiças? A furação que você vai fazer com a broca Forstner de 35 milímetros, que é o diâmetro dessa parte redonda aqui da dobradiça, a distância que você vai colocar da beirada da porta para dentro é a mesma, que varia de 3 a 7 milímetros. Então essa daqui é a dobradiça reta, essa daqui é a dobradiça curva e essa daqui é a dobradiça alta. Justamente essa nomenclatura é que define de que forma a porta vai abrir em relação ao montante. Bom, vou fazer a marcação onde eu vou fazer os furos das dobradiças. Eu estou aqui com as 2 portas que vão simplesmente fazer isso aqui. Então presta atenção quando você for marcar e furar, para você não errar em relação à posição que você vai prender no móvel depois. Eu estou considerando 15 centímetros das extremidades para dentro o eixo da primeira dobradiça. Então eu tenho aqui 15 centímetros, tracei aqui uma reta com um esquadro. Usando, aqui no caso, um esquadro combinado, eu marquei aqui 5 milímetros, deixando projetado para fora 5 milímetros. Esses 5 milímetros é para eu ter a distância que o furo da dobradiça vai estar para dentro da beirada da porta. Então está aqui, já está marcado. Então eu fiz isso nas 2 extremidades, 15 centímetros para dentro e 5 milímetros para dentro. Eu peguei o que sobrou e dividi em 3 partes, para que as distâncias entre as dobradiças fiquem iguais, para dividir a força da dobradiça como um todo na porta.
Para usar a broca Forstner, você pode usar como furadeira, como parafusadeira, você vai conseguir fazer o furo tranquilamente. É uma broca bastante estável e faz o furo com muita precisão. Ela tem 35 milímetros de diâmetro, que é o que precisa para a instalação desse tipo de dobradiça. Mas o importante é que você defina, tenha a referência de quanto você vai afundar a broca. Porque se você afundar demais, vai acontecer isso daqui. Essa pontinha dela, que é o eixo que orienta a furação, ela vai acabar saindo aqui para fora. Então você precisa furar com cuidado para não acontecer isso daqui. Então, qual é a minha sugestão? Faça um furo teste, encaixe a broca, pega uma caneta que tenha tinta permanente e risca a broca. Com isso, à medida que você for furando, você sabe que você tem que chegar nesse limite da tinta. Então já fica aí uma segurança a mais para você furar, ou seja, você está delimitando a profundidade do furo. A ponta da broca é fácil você acertar em cima da linha. O problema é você variar em função da distância da beirada. Então cria um gabarito. Pega um pedaço de madeira, passa um pouco de cola aqui. E vem com outro pedacinho alinhando com a linha. Com isso, fica fácil. Você só encosta aqui e põe a ponta da broca na linha. Então, essa variação você não vai ter. Fica aí a dica para vocês. Tá aí, ela está no jeito para pendurar no armário. Essa ação que vocês acabaram de ver, eu vou repetir em todas as posições de dobradiça das duas folhas de porta. Bom, as dobradiças estão todas colocadas nas duas portas e aqui eu tenho as duas frentes de gaveta. Então, agora é começar a instalação. Lá no nosso primeiro episódio dessa websérie, eu falei para vocês sobre o projeto. E falei em função de folgas que você precisaria calcular e deixar quando você fosse fazer o cálculo do tamanho das portas, principalmente nesse modelo de armário em que as portas são internas, onde elas estão confinadas dentro desse espaço. Então essa medida tem que ser exata, para que você tenha a perfeita abertura dela e principalmente a regulagem, para que você veja uma folga por igual entre todos os elementos da frente do armário. Então, eu considerei 3 milímetros de folga. Eu cortei aqui duas talisquinhas, eu tenho várias cortadas, e é isso que vai me ajudar a posicionar a porta para começar a prender as dobradiças. Bom, agora começam a aparecer os problemas. Então, vou explicar para vocês quais são esses problemas que você precisa resolver. Veja que eu instalei a porta está perfeitamente no esquadro e eu tenho embaixo encostado no montante, aqui, e aqui eu tenho um dedo afastado. Por quê? O armário ele está torcido em função de algum desnível no chão, no piso. Se eu empurrar aqui um pouquinho, eu já consigo mudar essa configuração. Então, é importantíssimo que quando você colocar o seu armário onde ele for instalado, o seu piso tem que estar perfeitamente nivelado. Se não tiver nivelado, você tem que calçar o armário para que não aconteça isso, para que você instale e resolva a questão das folgas. Eu corrigi aquela folga grande que tinha aqui, colocando uma cunha na parte de trás do armário, então a folga já diminuiu. Eu troquei a talisca que eu pus por um espaçador menor. Peguei uma folha de lixa, dobrei no meio. Então ela já está no jeito para ser colocada. A gente até já posicionou a outra câmera aqui dentro para vocês verem essa fixação. Então é importante que a porta fique alinhada com o montante e você faça a fixação. O detalhe da fixação você vai prender a dobradiça por essas duas asinhas. Esses dois furos são ovalados, então eu vou colocar o furo bem no meio, porque se eu tiver que
subir ou descer esse suporte, eu tenho um ligeiro ajuste aí depois na hora de corrigir alguma diferença de folga. A porta está instalada. Agora, depois que instalar o resto, ainda vai ter um ajuste fino para fazer. Mas pintou um problema. O calceiro não abre, está batendo na porta. Originalmente, eu tinha considerado de colocar o calceiro aqui. Aí não teria problema algum. E no meio do caminho, eu com o Ney falamos, vamos jogar do lado de cá, tem mais espessura do móvel para prender. Mas nem nos ligamos com relação à espessura da porta. Isso é perfeitamente fácil de resolver e pode acontecer esse tipo de engano com você. Lembra-se que aqui embaixo eu criei um afastamento justamente para essa prateleira poder abrir? A situação é a mesma. Ou cria-se duas réguas de madeira afastando isso, ou joga ele para cá. É muito fácil de resolver. Eu vou fazer Vou posicionar as peças e fazer uma conferência só para ver se está tudo certo com as folgas que eu defini. Parece que deu certo. Então, o que eu coloquei de afastamento entre as frentes das gavetas eu vou manter, não vou precisar diminuir, porque eu estou com folga aqui em cima para ajustar. E com relação ao meio, também está uma folga tranquila. Para prender a frente da gaveta, eu vou usar o artifício do adesivo instantâneo. Simplesmente para eu poder posicionar a peça no lugar certo. Depois eu ponho o parafuso para reforçar. A primeira frente está pronta. Ficou show. Agora vamos para a segunda. Agora eu entro com a porta em cima das gavetas. O mesmo processo que vocês viram do lado de cá. Mesmo calçando todas as peças embaixo, essa porta ela cedeu. Mas se você reparar, aqui eu tenho uma distância, mais ou menos uns 4 milímetros. E aqui ela está praticamente encostada. Então eu vou afastar ela um pouquinho embaixo e vou juntar um pouquinho em cima. Vou começar por essa ação e eu vou explicar para vocês como fazer isso. Esse parafuso de trás é o parafuso que fixa o corpo da dobradiça na pecinha que está ancorando dentro do armário. Esse outro parafuso é justamente o parafuso de regulagem, onde você leva a porta para lá ou para cá. Se você apertar o parafuso, a porta vai vir para cá. Se você soltar o parafuso, ou seja, descochar o parafuso, a porta vai para lá. Então é aqui que você regula o ir para um lado ou para o outro, que é o que eu acabei de falar, em função de jogar a porta em cima para o lado esquerdo e embaixo para o lado direito. É um movimento bastante sutil, mas dá para ver. Eu vou apertar, vocês vão ver que o corpo dela vai afastar. Vou fazer de novo, vou voltar, olha, ela está voltando. Agora eu vou apertar, ela vai desencostar. É o suficiente para afastar a porta na junção que eu preciso. Eu ajustei as portas, elas não estão mais pegando, mas ainda tem uma pequena diferença para ajustar nas folgas. Mas como esse armário não vai ficar aqui na oficina, então ele vai ter que ser ajustado no momento em que ele for realmente ser instalado no local definitivo. Isso vai acontecer com vocês. Quando vocês estiverem instalando exatamente no lugar que ele vai ficar, aí sim esse ajuste definitivo tem que acontecer. Faltam duas coisas para a gente acabar o armário. Uma delas é colocar o cabideiro basculante, que é essa caixinha que está aqui. Se vocês repararem aqui na instrução de instalação, vocês vão ver que essa peça vai uma de cada lado. Ela tem uma altura
de 75 milímetros, ou seja, 7,5 centímetros da parte de baixo do espaço até a parte de baixo dessa caixa preta, no meio do armário, no meio da profundidade do armário, que é justamente onde o cabide vai ficar a hora que ele estiver em pé. Bom, já fixei as duas laterais na sua posição correta. Agora eu estou montando a vara. A vara, eu tirei aqui uma parte da vara, que é só encaixada. Entrei com um anelzinho de borracha. A parte do meio é onde o puxador faz a sua função. E o outro anel de borracha. Esse anel de borracha é para essa peça não ficar dançando no meio do cabide. Esse cabideiro basculante, ele tem uma autonomia de largura, que vai de 89 a 1,21 de largura. Aqui dentro eu tenho 1,10 m, então eu vou abrir ele até 1,10 m, menos o que está distanciado as duas varas nas laterais. Agora eu encaixo duas pontas, aqui e aqui. E essas duas pontas vão encaixar naquelas duas varas. Porém, antes, eu vou terminar de montar o puxador, que simplesmente são dois parafusinhos. Eu encaixo aqui. E tá aí, tá instalado. Lembra-se que eu falei do calceiro, que tinha um problema aqui de bater na porta? No nosso intervalo aqui a gente já trocou de lado, então ele vai abrir por aqui. E o problema está resolvido. Agora é o último detalhe, que é o pulsador magnético. Essa peça tem um ímã na sua ponta, é esse ímã que vai grudar naquela chapinha que eu acabei de prender. Então agora eu vou posicionar essa peça com a porta fechada, colocando o ímã na direção da chapinha e marcar a furação. Isso aqui se solta e aí você prende com dois parafusos e depois encaixa novamente. E finalmente a nossa websérie sobre um armário para dormitório está pronta. O armário está pronto. Logicamente esse é um projeto referencial. Nós usamos diversas ferragens diferentes, tipos de corrediças diferentes, justamente para vocês tomarem contato com essas instalações, com essas abordagens, inclusive a parte técnica, para você chegar nesse resultado. Espero que sirva de inspiração para vocês. Logicamente, o projeto de vocês, a necessidade de vocês podem alterar dentro do que for possível. E fica aí, então, a sugestão. Espero que vocês tenham curtido, deem aquele joinha pra gente e a gente se encontra num próximo programa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. E essa websérie não foi só esse episódio, tem mais 2 anteriores. Se você perdeu, tem muita coisa e muito detalhe para assistir e para aprender. É isso aí, um grande abraço!